Com o rápido crescimento da população mundial, surgiram diversas teorias populacionais. Nós iremos abordar as principais teorias. Mas antes, se inscreva em nosso canal e dê um curtir. Eu sou o professor Robson e vamos iniciar agora. Então, pessoal, vamos lá. Teorias populacionais. A teoria malthusiana, ou malthusianismo, ela foi elaborada por Thomas Robert Malthus no ano de 1798 e defendia que a população cresceria em ritmo acelerado, superando a oferta de alimentos, o que resultaria em problemas como a fome e a miséria. Lembrando a você que Thomas Robert Malthus, mais conhecido aí a sua teoria, ele desenvolveu no contexto da primeira revolução industrial, ou seja, estava surgindo as primeiras fábricas. Com o surgimento das fábricas, nós sabemos que veio inovações na saúde, descobrimento de remédios, né? Uma melhoria aí no saneamento básico. Então, uma série de transformações aí que se iniciou lá na Inglaterra e fez com que diminuísse aí a mortalidade, o número de pessoas que morriam vamos dizer assim, entre aspas, por qualquer motivo. Então, desacelerou. Enquanto isso, a natalidade continuava altíssima, né? E a população, em um curto período de tempo, ela se multiplicou. Malthus olhou isso e se assustou. Olhou, analisou a produção de alimentos na época, comparou com o crescimento da população na época na Inglaterra, e ele se assustou, ele percebeu que a população crescia em um ritmo, no qual a gente pode analisar aqui através do gráfico. Então você vê essa linha, a linha reta aqui, ele segue um certo ritmo, que seria aqui os recursos, né? A produção de alimentos, por exemplo, né? Ele chamou isso aqui, ó, usou a matemática, a progressão aritmética, ou seja, a produção de alimentos seguia num ritmo 2, 4, 6, 8, enquanto o crescimento populacional, olha só, né, analisando aí o contexto da época, crescia aí na progressão geométrica, né? A cada período a população ia dobrando, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, até chegar num ponto que ele chamou de ponto de crise, no qual os recursos não seriam suficientes para atender toda a população. Qual seria a solução para isso? Então, Malthus ele defendia que as guerras, a fome, as doenças, o Estado não tinha que intervir, né? Ou seja, colocando entre aspas a culpa dos mais pobres devido a essa questão aí do acesso aos recursos. E na verdade, gente, a história comprovou que o progresso, a tecnologia, ela chegou no campo também, as máquinas, né? Então a agricultura se desenvolveu bastante, né? Hoje a produção de alimento ela é muito grande, né? Então a famosa propaganda aí agro, né? Agro é pop, agro é tech. Então isso aí está falando do que? Das tecnologias, da evolução tecnológica que chegou também na agricultura, na produção de alimentos. Por isso que a teoria de Malthus, a teoria malthusiana, ela não acabou, né, não se comprovando ao longo dos anos. Além disso, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, ele fez com que diminuísse a taxa de fertilidade, né, o número de filhos, ou o número de fecundidade, né, ela caiu também devido aí também à entrada da mulher no mercado de trabalho, fez com que adiasse aí o filho, né, o uso do método contraceptivo também, que chegou com as indústrias. Isso também fez com que os países mais industrializados, de forma aí, entre aspas, conseguisse aí controlar o número de nascimentos. As teorias demográficas, teoria malthusiana, no qual acabamos de falar. Os alimentos crescem em progressão aritmética e a população em progressão geométrica. Bom, pessoal, aí tem aqui a teoria neomalthusiana, que é uma teoria
baseada aí na teoria de Malthus, mas com algumas mudanças e algumas ideias semelhantes, né? Essa teoria ela nasce a partir por volta de 1950, com a explosão demográfica, ou seja, um aumento significativo da população mundial. Alguns governos eles adotam estratégias de controle de natalidade, né? Estratégias para evitar, para tentar conter a expansão da população. Esses países, essas nações, elas verificam e colocam aí a culpa, né, a principal fonte de miséria, a expansão da população, o aumento da população. Então eles colocam, principalmente, julgam, né, colocam as nações mais pobres como o principal motivo da miséria seria a grande quantidade de pessoas que há ali. Então, nessas nações aí, ocorre um incentivo a métodos contraceptivos, né, modelos de famílias menores, né, bastante aí difundido nas televisões, nos canais aí. E também, como não, a gente pode colocar um exemplo da China, 1970 por volta, a lei do filho único proibindo o segundo filho, né, aqueles habitantes, aquelas pessoas que têm um segundo filho, sofreria aí multas e uma série de restrições, fazendo com que a população aí pagasse aí pelo segundo filho no caso, né? Então aí as políticas do neomalthusiano ocorre aí a intervenção do Estado, colocando aí como o número de população, a crescente população, como a culpada das misérias e das mazelas do país. Bom, aí tem a teoria reformista. A teoria reformista são as ideias um pouco alinhadas às ideias de Karl Marx. A exploração dos mais pobres, ela diz que é a fonte das desigualdades. E de fato, se a gente analisar a produção de alimentos nos dias atuais, a gente percebe que não falta alimento, o que falta é o recurso para comprar o alimento, né? Então a redução das taxas de natalidade em países que investem na qualidade de vida. Então essa teoria reformista se baseia em observar os países mais ricos, os países que investem em qualidade de vida, que investem aí em sistemas de educação, na instrução da população, em renda, um sistema de saúde adequado. As taxas de natalidade nesses países diminuíram de forma aí, entre aspas, natural, sem muita intervenção aí do Estado. Então, a teoria reformista, ela vai aí contra a teoria neomalthusiana, que coloca aí a culpa das crises, das misérias nos pobres, e a teoria reformista fala assim, não são os pobres que são responsáveis pela miséria, e sim a distribuição de renda que não é legal, que o Estado não investe em qualidade de vida, não investe na instrução da população, e isso acaba ocasionando a miséria. E por último, a teoria ecomalthusiana, essa teoria que ela se relaciona também a algumas ideias de Malthus, das teorias malthusianas. Ela vai dizer assim, que o crescimento da população ela exerce pressão sobre os recursos naturais e intensifica os problemas ambientais, como o aquecimento global, o desmatamento, as queimadas. Então ela faz uma relação com o aumento da população em relação aí aos problemas ambientais. Bom, ela defende o combate aos problemas ambientais passa pelo controle do crescimento da população. Então, quem defende o ecomalthusiano, ele defende aí um incentivo ao uso de métodos contraceptivos, né? A população ela tem que diminuir, ela tem que evitar ter muitos filhos, que isso aí acaba aí diminuindo o aquecimento global, diminuindo aí os problemas ambientais. Qual a crítica que é feita em relação a essa teoria ecomalthusiana? Observando os países mais ricos, os países mais poderosos hoje,
A gente pode até citar aí os Estados Unidos, a China, o Japão. São países que caiu muito a natalidade, né? Caiu bastante. E, no entanto, por outro lado, são os países que mais poluem o planeta. Eles poluem demais, são os mais industrializados, no qual os habitantes possuem maior poder aquisitivo. Então eles conseguem, né, adquirir, consumir um modo de vida consumista. Então faz com que gere maiores problemas para o nosso planeta, assim como impactos na atmosfera, impactos aí na produção de resíduos, de lixo. Então é uma crítica aí que se faz a essa teoria. Bom, gente, de forma bastante resumida, terminamos aí mais um conteúdo. Tchau!